passamos nos últimos dias por causa do ciclone extratropical, e por isso quero acolher vocês com duas palavras da Bíblia. Uma delas diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E a outra é uma palavra de Jesus que declara: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quer morramos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Com essa palavra, que é dita também reconhecendo que nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, convido a sentar. Amém. O hino inicial que cantamos agora é hino de bênção, cantamos duas vezes esse hino. Curvando as nossas cabeças, sentados, convido para a nossa primeira oração. Com certeza, querido Deus, não conseguimos amar como Jesus nos ama. E também não conseguimos entender 100% esse amor pelo mundo, a ponto de dares o teu Filho para a salvação de todo e toda que crê. Também sabemos, Senhor, que o teu perdão pode nos libertar, nos liberta da perdição. Pode nos livrar da perdição de querermos aceitar tua graça sem reconhecimento. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que tu nos capacites a recebermos a palavra com fé e a buscarmos a prática desta palavra no dia a dia. Por isso, estejas conosco quando lemos a primeira leitura, o Evangelho, e que os recebamos com fé, confiança e também com consolo em todas as situações de dificuldade e de sofrimento que vivemos. Pedimos em nome de Jesus Cristo que nos perdoes e nos assistas agora e sempre. Amém. A primeira leitura nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 1 a 8, que nós vamos ter projetado na tela. Não? Assim. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos antes de chegarmos aí em Tessalônica.
Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios em ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Antes da leitura do Evangelho, aclamamos o Evangelho, cantando o hino número 164, aliás, o hino 183, eu deixei de cantar o hino antes, né? O hino 183, glorificado com a aclamação do Evangelho. Podemos ler em conjunto? A comunidade pode se colocar de pé e nós lemos juntos. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos.
esta é a palavra do Senhor, por isso é palavra da salvação. Amém. Amém. A comunidade queira sentar-se. Cantamos antes da pregação o 159, meu mandamento é este, lembrando ainda da leitura que fizemos. Gente, será verdade mesmo que não há bem que sempre dure e mal que não se acabe? Será verdade que a vida de ninguém é assim um mal do começo ao fim, ou um bem do começo ao fim? Eu acho que sim. Eu acho que é verdade. Eu acho que toda pessoa deveria considerar isso e ter a esperança de que depois da tempestade vem a bonança de alguma maneira. Portanto, por pior que possamos estar, que a gente não deveria deixar de batalhar por uma vida melhor. E que Deus, na sua infinita bondade e também no seu poder, esteja com as pessoas que estão sofrendo por todo esse problema que está havendo por causa do tempo. Que Deus ajude essas pessoas a levantarem da situação terrível em que estão e possam retomar a sua vida. Mas eu pergunto o que isso tem a ver com o texto que a gente leu. Por exemplo, o primeiro versículo de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que o que ele passou ali não foi em vão. E eu quero ler de novo esse primeiro versículo e perguntar o que isso tem a ver com esse início de mensagem que eu trouxe aqui. Ah, sim, obrigado. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Que tipo de proveito ele teve? Se teve que fugir na calada da noite, se teve que se esconder porque seria linchado, se pôde passar tão pouco tempo ali em Tessalônica, assim como passou pouco tempo em Filipos e da onde teve que fugir também. Que tipo de proveito foi esse? E eu acredito que isso tem um pouco a ver com aquela palavra onde é dito também, que é onde Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Porque desde o início também houve problemas de participação nas reuniões, nos cultos. O número de pessoas era muito pequeno, a ponto de lá em Hebreus, o autor da carta dizer, não esqueçamos ou não deixemos de nos reunir, de nos congregar como alguns estão fazendo. Ele tinha que apelar para que as pessoas viessem nos cultos, nas reuniões, porque alguns não faziam mais essa congregação. O que isso tem a ver com esse texto que foi lido? Tessalônica, a gente encontra informações que é uma bela cidade, chamada hoje em dia de Salônica, no norte da Grécia, 6 ou 7 vezes maior do que Tramandaí. Dizem que Tessalônica é moderna, é limpa, é próspera e fica ao norte das famosas ilhas gregas. E os turistas são muito bem recebidos por lá, por isso voltam sempre.
Mas Paulo não recebeu o mesmo tratamento dos turistas. Ele já vinha de uma experiência pesada em Filipos, a cidade onde passou antes de Tessalônica. E agora, como disse, teve que aproveitar a calada da noite para vazar de Tessalônica. Mas tempos depois de ter fugido dali, não tendo esquecido as pessoas com quem ele conversou e que aceitaram esta nova religião que estava se formando, ele escreveu 2 cartinhas para eles, 2 pequenas cartas. Eu aproveitei 8 versículos do capítulo 2 para tentar conduzir a minha mensagem. Nesse trecho, vemos que ele, antes de tudo, fez uma avaliação positiva, o tal do copo meio cheio e meio vazio. E ele disse que foi boa a passagem dele por lá. Portanto, apesar de tudo, ele tem algo de bom para dizer. Não só Paulo passou por esses problemas sendo mal recebido. Em geral, os apóstolos que levavam a palavra, eles lutavam com desilusões, eles passavam por maus tratos, por insultos, e isso foi uma coisa comum na vida dos apóstolos, que a gente percebe, a gente descobre, a gente comprova lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Ali tem muita coisa bonita e ao mesmo tempo também muita dificuldade. Um motivo da frequente rejeição da pregação dos apóstolos é que eles vinham ensinando algo diferente, algo novo que eles nunca tinham escutado. Algo, por exemplo, como que somos salvos pela fé e não pelo nosso esforço. Somos salvos por crer no que Jesus fez por nós e não por causa da caridade que nós fazemos. E isso às vezes era muito complicado de ouvir e de aceitar, porque a gente tem uma tendência a nós sermos orgulhosos. Nós queremos retribuir as coisas que recebemos e não podemos retribuir para Deus a salvação que Ele nos dá de graça. E também tem aquele texto onde diz que o amor a Deus e o amor ao próximo é o primeiro e o segundo maiores mandamentos que nós temos, apesar de falar da salvação pela fé. Os apóstolos combatiam o ódio, a vingança, achar que a salvação é o resultado do próprio esforço, combatiam a injustiça social e a injustiça jurídica e combatiam a morte. E assim aconteceu que Jesus também, pregando isso, foi justamente castigado por isso. Os apóstolos também sofreram um castigo semelhante por se atreverem a pregar uma religião diferente. Uma religião que não diz olho por olho, dente por dente, como tem lá no Antigo Testamento, e que muitos gostam muito de ler isso. É uma religião que ensina que não é para a gente se vingar, não é para a gente querer conseguir olho por olho, dente por dente. A respeito de Paulo, por exemplo, chegaram a afirmar que ele estava mal intencionado e que tentava enganar o povo com as novas informações, as novas notícias, a nova pregação que ele trazia. E eu reconheço que hoje a coisa não mudou muito, que nós temos a tendência a sermos parecidos com aquele povo que expulsou Paulo. Por exemplo, em que nós confiamos para resolver os nossos problemas? Temos que perguntar para nós mesmos. Resolvemos as coisas pela força, na marra, na ameaça? Eu acho que se fosse feita uma pesquisa aqui em Tramandaí, ou em qualquer outro lugar, a solução pela força, pela vingança, pelo você sabe com quem você está falando, com a ameaça de encher a cara de porrada, isso seria muito bem votado.
mas não o agir como Jesus agiu. Talvez por acreditar na violência, existem padrastos, ou até mesmo pais e mães, que chegam a matar os seus bebês porque não param de chorar. Enchem a criança de pancada, até a criança morrer, porque querem resolver a coisa pela força, pela agressão, pelo espancamento. Será que isso está no nosso coração também? Então pode ser que nós corramos o risco de tentar combater o mal com gritaria, com retribuir uma pedrada com duas, com agressão, com ameaças, com violência. Mesmo sabendo dessa mentalidade dominante naquele tempo, o Paulo foi falar de amar o inimigo, foi falar de não responder o mal com o mal, mas com o bem, foi falar de se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém está chorando, chore com ele. Se alguém está feliz, seja feliz com ele. Não usaram palavras bonitas para enganar ou tapear os outros, ou para ganhar elogios, ou para ganhar dinheiro. E por fim, nesse texto que foi projetado antes ali, Paulo escreveu: nós os amávamos tanto, que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a notícia que vem de Deus, a boa notícia, mas até mesmo dar a nossa própria vida por vocês. Portanto, ele era apóstolo por amor a Deus e amor ao próximo, como diz o grande mandamento do amor. E amor ao próximo, infelizmente, é um assunto problemático. Eu lembro ainda da primeira paróquia, foi em 1982, portanto 41 anos atrás, que na frente da nossa casa morava uma senhora, uma viúva, morava sozinha, e ela tinha úlcera varicosa, nas duas pernas. E era muito complicado para ela, porque aquilo vertia o líquido o tempo todo, ela tinha que ficar trocando as ataduras, tinha que fazer curativo no hospital e nunca melhorava. Então tinha uma pessoa que de vez em quando dava uma carona para ela até o hospital, e essa pessoa era muito criticada, essa pessoa que levava essa senhora. Não, ela está pagando porque pelo que ela fez. Quando ela era nova, ela foi uma pessoa muito má. Ela não merece esse tratamento que essa pessoa está dando para ela. E aí me lembro também de outra situação, lá de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem lá o Centro Cristão Feminino, que é um exemplo muito interessante de atender meninas que engravidaram sem ter a presença de um pai. E às vezes sendo expulsas de casa pelo pai, talvez pela mãe também. E aí elas ficavam todo esse tempo de gravidez, ou ficam esse tempo de gravidez no Centro Cristão Feminino. Uma das pessoas responsáveis pela obra social em Novo Hamburgo disse, e escreveu no livro: nós ajudamos não porque as pessoas merecem, mas porque as pessoas precisam. Mas esse trabalho também muitas vezes era criticado. Tem gente que aposta tudo no amor, como essas pessoas do Novo Hamburgo. Tem uma que até ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Teresa de Calcutá, em 1979. Ela disse assim na cerimônia onde foi premiada: durante esses 20 anos de trabalho no meio do povo, comecei a compreender cada vez melhor, cada vez com maior clareza, que as piores enfermidades dos nossos dias não são a lepra ou a tuberculose, mas sim a falta de afeto, a sensação de não ser querido,
de não ser amado pelos outros. Já sentiste isso alguma vez, de não ser querido por ninguém, de não ser amado por ninguém? Eu já senti. Embora não fosse verdade, eu era muito bem quisto pela minha mãe e pelo meu pai, mas em algum momento entrou aqui uma minhoca na minha cabeça e eu achei que ninguém gostava de mim. E era um domingo à tarde, saí na rua, olhando os casais de namorados, quando eu tinha uns 18 anos, e eu nunca tinha tido uma namorada até os 18 anos de idade, e me bateu uma coisa tão ruim, tão errada, tão forte, que eu pensei que a minha vida não valia mais a pena com 18 anos de idade. E eu decidi me suicidar. Felizmente fui covarde, não tive coragem de me suicidar. Quem sabe Deus me ajudou a ter aquela covardia e não me suicidar. Eu espero que toda pessoa que em algum momento passar pela cabeça dela esse tipo de coisa lembre que mais do que qualquer ser humano possa nos amar, minha mãe e meu pai, o maior amor que nós temos é o amor do próprio Deus. Como a gente sempre lembra, né, a ponto de dar o seu filho por amor a nós. Portanto, para a Madre Teresa de Calcutá, o que fazia a vida perder o sentido, perder o jeito de valer a pena, era a falta de afeto, a falta de atenção. Será que a Madre Teresa estava certa? Eu acho que sim. Eu também acho. Acho que muitos de nós achamos, né? Quando a gente não sente que alguém nos quer bem, a vida fica sem graça. Por isso Paulo disse aos Tessalonicenses, quem sabe até para que eles também lembrassem do amor de Deus. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a própria vida. Nós os amávamos tanto. Achar que ninguém gosta de nós faz a vida perder o sentido. Quando eu penso, por exemplo, na quantidade, que é muito grande, segundo alguém já me disse, mas não é anunciado, não é publicado, é muito grande o número de jovens que se suicidam. É possível que seja por esse motivo. Talvez achem que ninguém gosta deles. Talvez em algum momento alguma minhoca entra na cabeça. Quem sabe, muitos suicídios teriam sido evitados se esse jovem, essa jovem, tivesse certeza que Deus a ama a tal ponto que não poupou nem o seu próprio filho. Mas eu continuo achando que falar de amor é uma coisa complicada. Mas se alguém pensa que hoje é menos complicado do que no tempo de Paulo, acho que está enganado. Naquele tempo as pessoas eram também iguais a nós, no sentido do nosso jeito de ser, da nossa natureza. Falar em amor e amar ao próximo sempre exigiu sacrifício e muita coragem, e amar ao próximo também, pois o ensino cristão sobre o amor pode parecer coisa de gente doida, coisa de gente louca, coisa de gente ingênua. Mas quando muita gente não pensa assim, nós iniciamos uma campanha em favor também dos atingidos por essa tempestade e estamos recebendo os mais diversos tipos de donativos que serão encaminhados. Depois, se alguém puder dar mais alguma informação na hora dos avisos, seria importante. Infelizmente, os nossos dias estão repletos de atos contra a vida, contra a dignidade, contra a justiça, e não estão repletos de palavras de afeto, de apoio, de amor. Aliás, até dentro de casa, muitas vezes, as coisas são assim. Não raro, pai, mãe, filhos vivem uma gritaria, uma agressão verbal e às vezes também física.
Infelizmente, isso existe de montão. Então, como amar ao próximo se o desamor está tão presente? Quando Jesus disse, ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, e ame aos outros como amas a você mesmo, ele não estava brincando e nem dizendo palavras tolas. Ele falava de vida que vale a pena viver. Amar a Deus e amar aos outros é o caminho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nós já sabemos o que Ele fez. Para Jesus Cristo, só o amor pode nos transformar. É o amor de Deus que vai nos ensinando e nos convencendo também a amar ao próximo, respondendo à salvação que vem pela fé no que Cristo fez por nós. Principalmente para os que mais precisam do nosso amor, do nosso afeto, da nossa atenção, da nossa caridade. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, para que o amor domine os nossos dias. Amém. É possível projetar o credo apostólico? Podemos confessá-lo sentados mesmo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A nossa reflexão continua com um hino. Nós cantamos agora o 572, ainda continuando no tema sobre o amor. Imploramos um dia.
momento dos avisos. Eu tenho aqui já um pedido de oração pelo Sandro Hag, que está 3 semanas já internado. Existe a possibilidade de ele ter que retirar um órgão, e nós queremos incluir o Sandro Hag nas nossas orações. Pedimos que Deus continue com ele que é pastor, e que esteja respondendo à fé que ele tanto deposita no Senhor Deus. Que o Sandro possa se fortalecer com essa confiança na vontade de Deus de estar conosco em qualquer situação. Amém. Tem mais algum motivo de oração? Foi uma família enlutada pelo aquele grupo, né? Porto Alegre. Faleceu o esposo dela 3 meses, e agora faleceu a filha e o filho está hospitalizado. Uma situação muito pesada de falecimento de 2 pessoas e o filho hospitalizado. Nós entregamos também os enlutados aos cuidados de Deus para que possam ser fortalecidos e confiar que nem a morte nos vence quando nós confiamos em Jesus Cristo. Eu quero pedir para o meu esposo também, Renato. Teu esposo? Teu esposo, como é que ele está? Ele teve uma perna que foi amputada, né? Foi amputada em dezembro. Como é que ele está? E agora tem uma infecção urinária, infecção dos rins, e por não dele. Ele está mais hospitalizado do que em casa, então ele ficou 7 dias no hospital, voltou, ficou 7 dias em casa, agora nós estamos com ele em casa uma semana de novo, mas não sei, é bem complicada a situação. Ele pegou uma infecção, a gente controla ela com antibiótico no hospital, tem que ser na veia, e mesmo assim, dá 7 dias, ela começa a voltar. Bem complicado. Eu tento imaginar um pouco essa situação, né? Ele vai para o hospital, volta, uma infecção forte, ter a perna amputada, estar de repente deprimido, né? Com todo o motivo, deve ser muito complicado. E nós pedimos a Deus também que te fortaleça ele e todos os familiares que estejam condenados pela família, para que possam enfrentar essa situação e superar. Amém. Deus quer falar? Sim, pastor. Bom dia, irmãos e irmãs. O pastor Edson não está conosco hoje. Ele pediu que desse um recado a toda a comunidade. Domingo que vem é o nosso culto de aniversário pelos 72 anos da comunidade, feito nesse mês de junho. E ele propôs que nós trouxéssemos, cada um trouxesse algo físico que lembrasse a vocês: isso faz parte da minha vida ligada à CELT. Cada um trouxesse alguma coisa que pudesse lembrar. Isso me lembra muito a CELT, a minha relação com a comunidade. E a gente vai ter um tempo no culto que cada pessoa venha à frente e estabelecemos um prazo de 1 minuto, que as pessoas falem no máximo 1 minuto da importância desse objeto na vida dele ou dela relacionados à CELT. Então é um momento que a gente quer que as pessoas tragam algo físico que lembre vocês a relação de cada um com a CELT, algo muito particular. Então vamos lembrar de trazer na semana que vem. Lembrando também que nosso culto é às 10h30, como tem acontecido todo 4º domingo, e em seguida um almoço que vai acontecer no salão. Acho que você tem os ingressos ali, estamos vendendo já os ingressos, e então só esperamos que a igreja esteja cheia para celebrar 72 anos da nossa comunidade aqui em Tramandaí. Luci quer falar um pouco da campanha que o pastor propôs também? O pastor colocou ontem na comunidade que a gente pretende ajudar os
Então a gente vai estar recebendo hoje aqui, o pessoal da maioria não ficou sabendo, não vou trazer. Mas amanhã o dia inteiro a gente fica de plantão recebendo para fazer a entrega na terça-feira. Cobertor, roupas de inverno, meias, calçados. O que estiver sobrando na casa da gente, que não nos fará falta, a gente traz. E vamos fazer a nossa parte para ajudar esse pessoal que foi tão atingido por esse sofrimento horroroso. Tá? Quanto aos ingressos, nós temos para comer aqui e temos para levar. Então, comigo, e vão continuar na secretaria a semana inteira, é só procurar. Tem também uma lista de doadores que a gente forma na secretaria, mas pode botar lá no grupo da comunidade, que a gente, como sempre, pede doações para o almoço. Várias pessoas já se colocaram à disposição. Nós ainda precisamos de muitas coisas, sobremesas, saladas, pode ser doação em dinheiro também. Enfim, a comunidade nunca faltou a nos ajudar nesses momentos. Então, a semana toda vai ficar disponível para isso. Lembrando que a organização da cozinha dessa vez é da família Schenker. Eles vão tomar conta desse almoço, como fizeram muitas vezes durante a vida dessa comunidade. Obrigada. Posso mais uma vez ainda, pastor? Eu acho importante avisar a comunidade também que o Sicredi deu uma ajuda financeira para a comunidade para que a gente trabalhasse em ações e projetos de ação social. A diretoria reunida ontem decidiu que 3 ações da comunidade vão receber. Não é um valor alto, mas que vem ajudar. Uma das ações que vão receber parte desse valor vai ser o almoço solidário que acontece em Balneário Pinhal. O almoço aberto aqui, quem quiser almoçar conosco, uma vez por mês acontece lá. O outro valor vai para o projeto Missão Crescer, que acontece com crianças do Túnel Verde, crianças carentes, que a gente tem feito um trabalho, uma equipe daqui está fazendo lá no Túnel Verde. E outro, através da OASI, com objetos que a gente possa doar para famílias necessitadas da nossa comunidade. Então, essas 3 atividades, todas sociais, vão receber uma ajuda que o Sicredi passou para nós. Acho que é uma porta que se abre muito boa para a gente conseguir poder ajudar mais pessoas pela frente. Eu só queria comunicar à comunidade. É mais uma conquista nossa, a comunidade evangélica luterana do Tronão. Talvez 2 coisas, retomando um pouco a questão do aniversário, né, dos 72 anos. O irmão Wilson falou em trazer algo que lembra, está ligado à tua história com esta comunidade. Isso de repente pode ser uma lembrança de batismo, de confirmação, de casamento, ou algum objeto, alguma coisa que te marcou, talvez algum prêmio que recebeu um dia, algum sorteio. E de preferência que isso pudesse ser escrito, esse 1 minuto, para que pudesse também depois ser arquivado. Então, que tu escrevas alguma coisa em casa, que demore 1 minuto para ler aquilo, e que depois traga e entregue aqui para o irmão Wilson, ou para a Lucia, ou para outra pessoa da diretoria, para fazer parte então também dos nossos arquivos, né? A respeito das doações para os flagelados por este furacão, esse mini furacão, acho que os dias passando vai diminuir a percepção dos doadores de que eles vão continuar precisando se alimentar e ter mais alguma coisa. Então, se alguém no momento ainda não pode fazer alguma doação, de repente na próxima semana, daqui a 2 semanas, ou até mesmo daqui a um mês, de repente ainda precisa fazer campanha de alimentos, né? Então, eram essas 2 coisas. E como a gente estava num momento de intercessões, eu convido a quem tiver ainda mais alguém por quem interceder, mais alguma situação, que se manifeste, que a gente vai continuar na nossa oração de intercessão. Tem mais alguém que quer pedir para a família Schmeling, né, que vocês sabem que Maquiné teve 3 pessoas que faleceram, né? 3 pessoas de uma família luterana. Ele foi diretor da Escola Evangélica de Novo Hamburgo por bons anos. Ela era professora
do Instituto Federal aqui de Osório. A mãe e a filha tinham o mesmo nome, Agnes Simelli, e os três, ela, o marido e a mãe, faleceram. Foram os três maquinetes faleceram. Intercedi pela pessoa, os corpos da mãe e da filha foram difíceis de serem encontrados, foram encontrados ontem, mas ainda são de uma região de difícil acesso, ainda não foram resgatados. Que Deus conforte essa família, que está lutando quanto a Matilde. Amém. A família, todos, né, que conheciam eles. Ela foi do A Agnes, filha, ela foi uma pessoa extraordinária. Assim. Não tem quem não conheceu ela que não lembre dela com um sorriso no rosto. A Agnes foi aluna minha de regência na URGS, uma das primeiras alunas que foi no bacharelado em regência coral da URGS, aluna minha, e demos cursos nesse país afora, formando regentes nesse país. Então ela é muito conhecida no país todo pela excelência do trabalho dela, pelo carisma que ela tinha. A Gabriela foi aluna dela, eu lembro disso. Uma perda para toda a atividade musical do país também. E a palavra que diz que vivendo ou morrendo somos do Senhor e tantas outras, continue consolando e fortalecendo os enlutados dessas mortes e de todas as outras também. Mais alguma situação a ser trazida na nossa intercessão? Então nós temos agora o momento das ofertas que são destinadas ao trabalho diaconal na ISLB. A caridade, a gente podendo dizer isso de outra forma, né? A ISLB tem muitos trabalhos espalhados por esse Brasil afora, que Deus abençoe o uso desse dinheiro e abençoe ofertantes e não ofertantes. Amém. E enquanto recolhemos as ofertas, cantamos o lindo número 477, né? 477, obrigado, Pai Celeste. Deus querido, que estás conosco aqui, continuarás conosco onde estivermos, quando sairmos daqui. Te louvamos e bendizemos pela tua presença em nossas vidas e todo o bem que nós tivemos consciência e aquele bem que nem percebemos também. Agradecemos, Senhor, pela oração cantada agora nesse hino sobre a oferta. Nós queremos mais uma vez interceder para que esse dinheiro que foi ofertado ele faça diferença na vida de muitas pessoas. Concede a Deus sabedoria e amor ao próximo a quem vai lidar com isso, para que possa produzir muito fruto. Agradecemos a Deus por todo o bem que fizesse a nós enquanto estivemos aqui, e pelo que farás também na sequência. Por isso vai conosco e
concede que o teu santo anjo se acampe ao nosso redor e nos livre de todo mal. Também queremos trazer a Ti, Senhor, a oração que o Teu povo costuma fazer, onde reunimos aquilo que está na nossa mente e não expressamos, e tudo aquilo que ainda estará, porque Tu conheces a palavra que vamos dizer antes que ela saia da nossa boca. Por isso, aceita também agora quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. E assim, abençoados por Deus, vamos e sirvamos a Ele e ao próximo com alegria. Abençoado domingo, abençoada semana, e até quando Deus nos permitir.